Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Vocês podem pensar no Tony Stark, o famoso Homem de Ferro. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Mas na verdade eu estou falando de Elon Reeve Musk, um sul-africano que se tornou o homem mais rico do mundo com um patrimônio de mais de 200 bilhões de dólares. Mas que agora perdeu esse posto para outra pessoa, Bernard Arnault. Apesar de ter criado um império de centenas de bilhões de dólares, várias de suas empresas estão passando por um momento difícil. A Tesla amarga uma queda de quase 50% no número de vendas dos seus carros, além do próprio Elon ter avisado que se a sua empresa, o X, antigo Twitter, do qual o bilionário comprou no ano de 2023 pela cifra de 44 bilhões de dólares, caso o X não aumente suas receitas, a empresa poderia ir à falência. Será esse o início da queda de Elon Musk? Venha conferir com a gente hoje. E seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Mestres da Economia. Nesse canal você irá aprender tudo sobre economia, geopolítica, tudo de um jeito simples e fácil, para que você possa se inteirar dos assuntos mais complexos e com extrema facilidade. Já compartilhe com seus amigos, colegas e parentes. Estamos com a meta de bater os primeiros 1000 inscritos no canal ainda nesse mês de junho e queremos que você nos ajude nessa. Comente novos assuntos que vocês querem ver aqui no canal, pois serão postados 2 vídeos semanais para vocês aproveitarem, sempre no horário das 19 horas. Esperamos vocês! Nascido em 1971 na cidade de Pretória, na África do Sul, nascia aquele que viria a se tornar um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Elon e seus irmãos Kimball e Tosca são filhos de Mai Musk e Elroy Musk. Seu pai era um grande engenheiro e empresário do ramo das pedras preciosas. Seus pais se divorciaram ainda cedo e Elon foi morar com o seu pai. Esse parece ter sido um momento muito difícil na vida do futuro empresário. Segundo palavras do próprio Elon Musk, seu pai cometeu quase todos os crimes que podemos imaginar. Mas mesmo tendo uma relação difícil com o pai, Elon não se deixou abalar. Assim como ele mesmo já disse, I don't ever give up. Com 17 anos de idade, Musk foi aceito na Queen's University, em Kingston, na cidade de Ontário, em 1992. Depois de passar 2 anos na instituição, Elon se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde em maio de 1997 ele obteve um diploma de bacharelado em física e também um bacharelado em economia na Wharton School of Business. Com o passar do tempo, Musk acabou fundando algumas empresas famosas como a Zip2 e o PayPal. Esse último acabou sendo vendido em 2002 pela bagatela de 1,5 bilhão de dólares, dos quais Musk recebeu 165 milhões de dólares. Era um baita plano de aposentadoria, não é verdade? Mas Musk acabou preferindo pensar no futuro. Um dos livros dos quais o bilionário leu e que praticamente formou sua personalidade, A Fundação de Isaac Asimov, o inspirou em viajar pelas estrelas, colonizar outros planetas, expandir as fronteiras da humanidade. Musk acabou preferindo investir posteriormente em 2 ramos que quase ninguém praticamente investia: foguetes e viagens espaciais, pensando em levar o homem a Marte e também modificar a engenharia dos carros, pensando que no futuro os automóveis seriam totalmente elétricos. Foguetes e carros elétricos. Muitos devem ter rido da cara dele na época, mas o resultado está aí para todos verem. Além da Tesla e da SpaceX, Musk também tem outras empresas como a The Boring Company, que cria túneis subterrâneos para facilitar a locomoção urbana com carros, a Neuralink e também o atual X, que é o antigo Twitter. Mas um dos homens mais geniais e visionários de nossa geração pode estar vendo a falência bater à sua porta. É o que alguns dizem por verem suas declarações sobre o X e também a queda vertiginosa no valor das ações da Tesla no mercado. Mas será se isso é mesmo verdade? Quando olhamos seus principais negócios, tudo pode assustar de primeira. Elon Musk, apesar de não ter fundado a Tesla, ele foi o grande responsável pelo sucesso dela. Afinal, suas decisões acabaram inovando a startup, principalmente no foco na produtividade com o menor custo possível, focando em automatizações, por exemplo. Mas hoje a Tesla se encontra numa situação complicada, precisando reduzir sua mão de obra e com um lucro despencando inacreditáveis 55%. E agora o cenário é ainda mais desafiador. Afinal, a empresa que Musk zombou há anos atrás, a BYD, se tornou sua maior concorrente. E não só ela, mas outras empresas chinesas como a Jack e a Haval estão entrando em peso no mercado de carros elétricos e estão comendo fatias que antes eram exclusivamente da Tesla. Em um cenário de vacas magras, não há o que fazer. Tem que cortar custos. Então, desde abril do ano passado até hoje, Musk já cortou 10% do efetivo da empresa e ainda investindo pesadamente em automações de suas indústrias no Texas e na China. O próprio bilionário se pronunciou, abre aspas, "Não há nada que eu odeie mais. Não tenho o que fazer sobre isso."
Fecha aspas. Só o tempo vai dizer se esse mata-mata dos carros elétricos irá continuar. Mas caso você não saiba, esse é um mercado promissor, mas não é o futuro dos carros, e logo mais faremos um vídeo sobre esse assunto. Agora saindo da Tesla, indo para X, o empresário comprou a rede social, como informado anteriormente, por 44 bilhões de dólares. Simplesmente a maior transação da história do mercado de redes sociais. Para se ter uma noção, a compra do Instagram pelo Facebook na época foi de 1 bilhão de dólares e o WhatsApp foi 20 bilhões. Mas segundo a Fidelity, um dos maiores fundos de investimento do mundo, analisou que o valor atual do X é de 12 bilhões de dólares, praticamente metade do valor da compra há um ano atrás. Mas é claro que não dá para confirmar essa informação, já que hoje a empresa é de capital privado. Mas pelo que conseguimos ver, isso foi necessário. A compra de Elon Musk fez com que o Twitter, atual X, mudasse completamente, já que vários profissionais antigos da plataforma, antes da compra, simplesmente viviam no mundo da fantasia, não trabalhavam e ganhavam muito bem. Hoje, com um efetivo muito menor, o X consegue manter a plataforma rodando sem muitos problemas. Então, apesar de ainda não dar lucros maiores do que antes, pelo menos o custo foi reduzido. E para ser sincero, Musk não se importa tanto com os possíveis prejuízos que o X possa dar. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Você já se perguntou como que o WhatsApp se paga? Como que ele lucra? Afinal, não tem nenhuma cobrança ali para usar o app. O WhatsApp, assim como o X e outras plataformas, lucram com a venda de dados. É por isso que quando você fala alguma coisa do tipo, nossa, tô a fim de comer um cheeseburger, e de repente você abre o Facebook e tá lá um anúncio de cheeseburger, é justamente por conta da coleta de dados. No século XXI estamos sendo todos espionados, e é por isso que Musk se mantém com o X. Segundo ele mesmo disse, com o X e suas outras empresas somadas, provavelmente ele é o homem com mais dados no planeta. E isso é muito poder nas mãos de uma pessoa só. Pelo que parece, Musk provavelmente quer fazer com o X o que foi feito com o WeChat na China. Para quem não conhece, na China não pode ser usado outras redes sociais tradicionais com tanta facilidade. O app que é mais usado na China é o WeChat, que é uma espécie de super app, que serve como rede social, app de pagamentos, compra de ingressos e até viagens como o Uber 99 Pop. Se isso se tornar realidade daqui a alguns anos, então o X provavelmente se tornará muito maior do que um dia o Twitter foi. E sobre a SpaceX, a queridinha dos olhos azuis de Musk, como que está a situação da empresa? Fundada em 2002, a SpaceX visa reduzir os custos de transporte espacial. E olha, eles conseguiram. Dá pra você ter uma noção dos números? Antes, os ônibus da NASA custavam cerca de 1 bilhão de dólares por voo. Hoje, os foguetes reutilizáveis que dão ré, que a SpaceX produziu, custam 60 milhões de dólares por voo. E eles podem jogar diversos satélites de uma vez só na órbita. Foi assim que foi criado a Starlink, a rede de internet via satélite de Elon Musk. Apesar da empresa ser também de capital fechado, e segundo algumas reportagens ter tido prejuízos e até maquiação nas suas próprias contas, ainda assim a SpaceX desfruta de uma facilidade única no mundo dos negócios. Ela basicamente não tem concorrentes. Na teoria, a Boeing e a Blue Origin de Jeff Bezos são concorrentes da SpaceX, mas eles estão muito atrás da empresa. Na prática, os concorrentes de Musk são países. Com a recém-descoberta do Hélio 3 na Lua por parte dos chineses, nós voltamos a ver uma nova corrida espacial como era na época da Guerra Fria, mas agora entre Estados Unidos e China. Isso porque o elemento Hélio 3 é basicamente uma fonte de energia muito poderosa, limpa e não radioativa, e isso irá desencadear uma corrida para a Lua novamente, com o objetivo de explorar essa fonte de energia. Hoje a NASA é basicamente dependente da SpaceX, que recebe os seus recursos da própria NASA, com contratos bilionários. O intuito dessa parceria é que Musk possa ajudar o governo americano a chegar à Lua antes da China, com uma missão já agendada para o final de 2026. E se eles conseguirem, eles se tornarão os pioneiros na extração do Hélio 3. Então, resumo da ópera. Elon Musk está com um pezinho na falência? É claro que não, pessoal. Não é porque o X e a SpaceX ainda não dão o lucro desejado e a Tesla está perdendo o mercado, que antes era basicamente monopolizado por ela, que essas empresas por acaso estão chegando à beira da falência, como alguns dizem. Muito pelo contrário. Como um bom empresário que visa o longo prazo, Musk sempre viu os seus negócios dessa maneira. O dinheiro que ele ganha, ele reinveste em suas operações. Esse é um jogo que pode tornar Elon um dos homens, se não o homem mais rico do mundo no futuro novamente. Só nos basta esperar para ver o que o futuro nos aguarda. E para você ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos negócios e da economia, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Curta esse vídeo, é muito importante, queremos que ele chegue ao máximo possível de pessoas. E fique ligado que logo mais, ainda essa semana, vai sair o segundo vídeo do canal. Esperamos vocês aqui no canal Mestres da Economia. Valeu, mestre, fiquem com Deus e até mais.